Santo Deus, nosso Pai, a Ti, Senhor, toda a glória e toda a honra, porque só Tu és Deus, não existe outro além de Ti. E como é bom poder estar na Sua casa, diante da Tua presença, na nossa casa, Senhor. Senhor, é bom poder estar aqui mais uma noite e poder contemplar tudo que o Senhor está fazendo na terra, nesta cidade, nesta igreja, onde o Senhor já nos enviou. Nós somos adoradores seus, meu Deus, e a nossa intenção é essa: permanecer diante de Ti, Te adorando, Te exaltando, recebendo, se assim o Senhor desejar entregar alguma coisa, mas esse culto é para o Senhor. Então recebe, meu Deus, tudo que já aconteceu até agora, meu Deus, esses testemunhos, meu Deus, esse vídeo do Amo Sertão, tudo para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. E tudo que vai acontecer daqui para frente, porque essa palavra aqui é Sua, ela não é minha. Então usa a minha vida como um canal, que o Senhor me limpe em primeiro lugar aqui, blinda a minha mente, minha alma. Eu me consagro a Ti mais uma vez, peço perdão pelos meus pecados, Senhor, que o Senhor me conhece, mas que nada que haja em mim possa impedir aqui o Teu poder, a Tua graça, a Tua semente, Senhor, de cair aqui nos solos. O que eu Te peço é: completa a Tua boa obra que o Senhor já começou. Em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte ao Senhor, porque Ele merece. Igreja, eu não sei o que você faria. Eu não sei o que você faria. Não sei nem o que eu faria. Eu já pensei nisso durante a palavra que eu escrevi, tá? Que o Senhor me entregou. Mas eu não sei o que você faria se alguém te chamasse para um lugar desconhecido. Mesmo que você recebesse ali informações a respeito desse lugar, sabendo que seria bom para você, bom para sua família, bom para os seus amigos, todos aqueles que você gosta, que você deseja que estejam ao seu lado. Será que você se deslocaria para esse lugar prontamente? Será que você somente se deslocaria para este lugar, mesmo diante dessas incertezas, sem nem muito pensar? Realmente eu não sei o que você faria, tá certo? Mas hoje o Senhor vai te falar o que fazer. E eu te peço essa noite que você possa se atentar à voz do Senhor, porque Ele está aqui e Ele já está falando com todos nós, amém, igreja? E eu sei também que hoje os dias já não estão tão fáceis assim. A confiança, ela está meio vulnerável. Nós não sabemos mais em quem podemos confiar. Somos agraciados porque nós temos aqueles que estão bem próximos de nós, que nós podemos confiar. São as esposas, os maridos, os filhos, os irmãos, os amigos. Nós podemos confiar ainda em pessoas e precisamos confiar. Existe um versículo que diz que o homem não deve confiar no outro homem, mas isso está em outro contexto, tá certo? Neste contexto aqui de necessidade, nós devemos confiar, porque senão não vamos conseguir dar nenhum passo diante daquilo que o Senhor preparou para todos nós. E Deus usa pessoas, Deus usa os mais próximos. Então, eu sei que hoje está meio difícil essa questão da confiança. Reconheço a nossa sociedade onde nós vivemos, o mundo em geral, ele está mais do que violento. Hoje, alguns lugares são tomados por situações cruéis, né? De verdade, onde nós não conseguimos nem conceber os lugares onde o homem, ele desperta sua maldade, literalmente, através de ações que são muito pesadas até para muitos de nós. É nesse contexto que nós vivemos, mas ainda há esperança para esse mundo, amém? Porque existe um Deus e Ele não para.
As intenções dele continuam. E somente pela fé nós vamos conseguir ser capazes de aceitar uma chamada e se deslocar até um lugar. Somente pela fé nós vamos conseguir nos mover. E completamente agora trazendo para todos vocês esse contexto de Deus para os homens. Nessa vida com Deus, nós só vamos conseguir viver através da fé, pela fé. Não existe razão. A razão, ela não existe no contexto de reino. O reino dos céus manifestado na terra, ele contraria a razão humana. E ele é poderoso para fazer isso. E Deus usa isso ao seu favor, confundindo o intelecto humano para chamar a atenção daqueles que ele deseja salvar e direcionar para um lugar. Ele já falou isso comigo, tem falado isso com você. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela está recheada de homens e mulheres e crianças que se moveram pela fé. Nos dias atuais não é diferente. Ainda existem esses que se movem pela fé. Esses somos nós, e dê um glória a Deus bem forte por isso. Porque é a prova que você está aqui essa noite, é pela fé. Porque eu não tenho nada a oferecer para ninguém, de verdade. Então pela fé, você acredita que o Senhor está falando com você. Mas eu afirmo para você, Ele está aqui. E Ele está se movendo. Para todos aqueles que confiarem no Senhor, existe um lugar seguro. E esse lugar foi preparado para mim e para você. Amém? A palavra de Deus tem vários relatos, mas tem um bem específico, que eu posso afirmar para vocês que mudou a história humana na sua época. E por isso, nós vamos aqui ver um pedaço pequeno da história deste homem, que é bem conhecido, e eu sei que é conhecido de todos vocês, tá certo? Abrão, em primeiro lugar, tá certo? Então abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Gênesis 12, a partir do 1 diz assim: O Senhor disse a Abrão: Saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã. Partiram da terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: Darei a terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Até aí por enquanto. Então nós vemos aqui, igreja, através da Bíblia Sagrada, uma parte da história deste homem, Abrão.
ainda como Abrão. E essa parte aqui é o registro também de um início da chamada de Abrão. E eu já faço o convite aqui para todos vocês. Toda quinta-feira nós estamos numa série de pregação que é, eu sei, chamados para um propósito. E aqui Abrão está diante da chamada dele. Ele foi chamado por Deus para um propósito, e uma chamada gloriosa e poderosa, amém, igreja? Ele recebeu a sua chamada em uma terra, em Ur dos Caldeus, mas Moisés, ao qual foi o que relatou essa história deste homem, inclusive o livro de Gênesis, ele aponta aqui e relata um outro momento, não em Ur, quando ele recebeu essa chamada, mas alguns anos depois que ele já tinha recebido essa chamada, e a palavra já estava se cumprindo sobre ele, que foi na terra de Harã. E ele era descendente de Sem, Noé, Sete e Adão. E o pai dele era Terá. Terá, seu pai, era um homem muito rico. E neste momento aqui, em Harã, o pai de Abrão já era falecido. E ele tinha herdado toda a riqueza do seu pai. Ele herdou muitas coisas. Abrão era um homem muito rico. As escrituras nos mostram isso. Deus aparece para ele de uma forma diferenciada, ao qual todos os outros deuses que a família de Abrão e o próprio Abrão conhecia até este exato momento. A família dele cultuava outros deuses e eram idólatras pagãos. Ele também era assim. Nós vamos ver isso mais para frente. E nesse exato momento da vida dele, ele escuta uma voz de um Deus glorioso. Nós podemos afirmar isso. O Deus da glória foi o que falou com Abrão. Isso já, hoje nós já conseguimos entender a glória, porque nós aprendemos sobre isso, nós já vivemos um pouco sobre isso, mas Abrão não. O Deus da glória falando com ele não tinha essa completude ainda nele. Mas ele deu atenção a essa voz. E ele se direcionou para onde o Senhor o encaminhou. Como pagão e idólatra, provavelmente nos seus dias ele, além de cultuar outros deuses, um único Deus, diante de alguns estudos mostram que uma deusa na realidade era ali cultuada e adorada nessa época, que era a deusa Lua. Olha só, vai vendo, será que mudou nos dias atuais? Eles adoravam a deusa Lua. Com certeza não era a lua que se movia, eram outros deuses, na realidade demônios tomando posse de algo para ações espirituais. Só que, com uma identificação de um povo pagão, outros deuses sempre vão cobrar alguma coisa. O Deus de Abraão não, o nosso Deus não, Ele nos entrega tudo de graça. E nós devemos reconhecer essa ação sobre ele. Alguns rabinos defendem que Abraão era uma espécie de astrólogo na sua época. E isso por identificação do seu nome enquanto Abrão. Porque o nome Abrão, ele significa pai elevado, o que olhava para cima, na tradução original. Então alguns rabinos ali, judeus, eles defendem essa ideia. Que Abrão ele era um tipo de astrólogo que ficava olhando para o céu, viajando nas estrelas, nas galáxias, buscando algo para si, talvez uma movimentação, porque vamos ser sinceros, não sei se você já viveu isso em algum momento, e vocês conseguem viver isso, eu acredito. Eu já vivi, você está em um lugar sem muita iluminação, pouca iluminação, e você se deitar e os céus estiverem abertos, sem nuvens, e você poder contemplar as estrelas, é glorioso, é muito bonito. Existem algumas que formam desenhos, elas são bem, quem torce para o cruzeiro aqui sabe, tem algum cruzeirense aqui?
Graças a Deus. Tem ali no símbolo do cruzeiro uma cruz, que é vista do céu. E tem as estrelas, elas têm nome dadas pelos homens. Então não é difícil um homem contemplar algo glorioso, lindo, majestoso, porque o céu é assim, e passar a ser um adorador daquela coisa. Então, por essa identificação também, a palavra e os estudos mostram que ele era um pagão, ele era um idólatra, e provavelmente servia a essa deusa. E nós começamos a entender que ele não tinha nada de especial. Ele era um homem comum, na realidade um homem que estava distante de Deus e já carregava uma cultura da sua própria família, trazendo esse distanciamento. Então ele não era nada de especial. E agora você deveria dar um glória a Deus, porque nem eu nem você somos assim. Mas da mesma forma que Deus escolheu Abraão, Ele nos escolheu. Ele fala conosco. E nós não temos nada de especial. Mas quando nós escutamos a voz do Senhor e nós começamos a nos direcionar em obediência, em atenção a essa movimentação, aí sim nós passamos a carregar dentro de nós algo que é muito especial, que é o Espírito Santo. Porque não é somente uma voz, é uma voz com Espírito, que já habitava desde o princípio. E eu tenho certeza, o que convenceu Abraão nessa época foi o Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que está aqui essa noite, que te trouxe aqui, que já tem falado com você, mesmo antes e agora de uma forma mais latente ainda. Crê nisso? Parece que não, tem um monte de gente no celular aí. Agora é hora de escutar a palavra, tá certo? Na hora de ler a Bíblia, você pega seu celular e lê, tá? Mas não perca essa oportunidade. Deus, Ele quem escolhe, Ele é quem levanta. Ele me escolheu, Ele te escolheu, e eu vou provar para vocês essa noite. E nós não temos nada de especial, mas a nossa história pode se tornar como a história de Abraão, para a eternidade. Ele não tinha nada, não podia oferecer nada, pelo contrário, Deus é quem acrescentou tudo nele. Então o que você precisa pode ser derramado dos céus hoje para a sua vida. Fique atento a isso. Deus escolhe esse homem, e na realidade dele, para mudar a história de toda a humanidade. E todo o Antigo Testamento ele revela Jesus, e Abraão também é uma tipificação de Cristo, e nas suas ações, aquilo do que Deus o prometeu, nós vamos encontrar Jesus. Porque sabe o que iniciou aqui, neste exato momento da chamada de Abraão? O plano da redenção. Porque até este momento a humanidade vinha ali cometendo vários erros. Um pouquinho atrás tinha Nimrod, querendo ser o mais conhecido, o seu nome engrandecido, o homem mais inteligente e mais formoso. Antes dele houveram outras e outras situações que a humanidade provou por si só que não estava bem. E aqui o Senhor, cumprindo a palavra do Éden, estabelece sobre a vida de Abraão a descendência do Redentor. Começa nele. Amém? Essa história. Então, um momento que Deus revela a ele e manda ele para um lugar, e ele vai, obedece pela fé. Hebreus 11:8 confirma isso. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Se Deus falar com você, vá. Se Deus falar com você, vá. Não vá se você quiser que Deus faça do seu jeito, porque muitos usam o nome de Deus para fazer suas escolhas. Porque eu estava orando e Deus falou comigo. Porque Deus falou comigo. Ele pode falar com você, tá certo? Ele fala com quem Ele quiser, Ele se move do jeito dele. Mas tenha certeza que é Ele, amém, igreja?
porque existem outras vozes aí querendo nos confundir. Então, pela fé, Abraão ele obedeceu. Quando Deus apareceu para Abraão, ele fez logo de prima 7 promessas. E agora todo mundo gosta, né? As promessas do Senhor. E são promessas para a sua vida também, se você crer. Recebe aí em nome de Jesus. Não é assim? Nós devemos receber, igreja, sem emoção, porque é Deus falando. Mas nós também precisamos nos mover. Ele obedeceu. Você tem obedecido para receber as promessas do Senhor? Nós precisamos estar em condições para viver promessas. A primeira promessa diz assim: farei de você uma grande nação. Então imagina para você aí uma promessa que você mesmo julga impossível. Foi o que aconteceu com esse homem, porque ele e a sua esposa não poderiam ter filhos. Então, diante desta promessa, que é a primeira dentro de todas que nós vamos ver, o intelecto daquele homem, a razão humana não pôde conceber, tanto que ele meteu os pés pelas mãos, tentando de alguma forma adiantar isso. Conosco é da mesma forma. Quando Deus fala com a gente, não é pouca coisa, igreja. Quando Deus fala, não é pequeno. E sabe aonde nos leva? Nos leva a esse lugar de incerteza, porque o homem não consegue conceber a vontade de Deus para ele. Mas quando pela fé ele aceita, ele começa a se satisfazer, porque ele começa a viver, e ele começa a acreditar que é real, a fé dele vai aumentando. Mas quando é Deus, é muito distante. As coisas que se estabelecem rapidamente, é só para os novos convertidos, meu Deus. Eles são mimados pelo Senhor, eles nem sequer oram, e Deus está, opa, estou aqui, todo tempo. Você já viveu nessa época. Se você está chegando agora, se prepare, Deus vai te mimar. E receba o mimo do Senhor. Não tem nada de errado. Não queira ser adulto antes do tempo. Aproveita essa época, porque é a melhor de Deus. Quando Deus fala, igreja, o nosso corpo ele reage. A nossa mente ela buga. São sensações espirituais, porque Deus é espírito. Então o espírito se remete ao espírito. E aí o nosso corpo ele reage. A promessa se estabeleceu. Pai de nações, uma grande nação, se perpetuou. Nós somos descendentes dele pela fé. E pela razão também. A segunda foi: eu o abençoarei. Eu abençoarei você. Foi a segunda promessa aqui nesse texto. A bênção de Deus significa o favor dele, a aprovação dele, a afirmação que você está com ele. A bênção de Deus, ela resulta na certeza de que vai dar certo, mesmo que você não consiga conceber, vai acontecer. A bênção de Deus, ela é sempre o fôlego que nós precisamos para alcançar a própria promessa e a bênção. A bênção de Deus é o Espírito Santo em nós, nos impulsionando a chegar até aquele lugar. A bênção de Deus, ela se estabelece quando você aceita ela. Muitos acham que por serem idólatras, serem aqueles que cultuam outros deuses, aqueles que estão em outros caminhos, eles não conseguem entender que as bênçãos são para eles. Deus ama pecadores e vai continuar amando. O plano da redenção diz respeito aos pecadores. Deus ama a todos. Ele dá a mesma oportunidade para todos. Alguns recebem a filiação rápida, outros não, mas é para todos. Deus não faz acepção. Precisa estar em lugares de obediência, reconhecendo, se prostrando, adorando. Tudo isso ele carregava, Abraão.
E nós precisamos estar dessa forma também, para que os outros que ainda não o conhecem possam ser influenciados por nós. Ser uma bênção é a certeza de que Ele está com você. E é bom você estar do lado de uma pessoa que é abençoada. Nossa, é muito bom. Você olha assim, você escuta um pouco da história, você vê as coisas acontecendo, você fala, meu Deus, esse cara é uma bênção, essa mulher é uma bênção, esse menino é uma bênção. E não use a bênção como algo pejorativo sobre seu filho. Porque tem pai que diz, o menino dá trabalho, o menino é daquele jeito, é menino, é só menino, não tem nada de errado, tá certo? Esse menino é uma bênção, é melhor do que outra coisa, não é? Para nós vamos abençoar até... Mas é bênção, é a certeza que Deus está, que Ele é Deus, vai dar certo. Então acredite que vai dar certo, porque vocês já são mais do que abençoados. Nós somos abençoados por Deus, por acordarmos hoje de manhã e respirar pela manhã e poder ter vida, e depois todas as outras coisas são as bênçãos de Deus para todos. A terceira promessa é: vou engrandecer o seu nome. Relatos antes desse momento aqui de Abrão, fala de Nimrod, fala de outros homens, mas eu vou pegar aqui só esse exemplo. Muitas pessoas querem o seu nome sendo lembrado, colocado em ruas, praças, monumentos, querem ser lembrados para toda a eternidade. Eu assisti um filme outro dia que o desejo do cara era esse: ser lembrado para toda a eternidade, porque não haveria ninguém mais como ele no mundo. Rapaz, a história está passando, ninguém está esquecendo desse cara, né? Mas amém, não vou fazer comercial aqui, tá? Quiser vai para o cinema. Mas existem homens, mulheres que estão sonhando com isso, e não tem nada de errado em querer ser reconhecido, mas eles querem os seus nomes nas placas, nas ruas, nos monumentos, nos livros. Tudo bem, mas depende de como você está se movendo para isso, porque esses mesmos homens estão fazendo atrocidades, estão se movendo sem compaixão e sem nenhuma medida de Deus sobre as suas próprias vidas. Pelo contrário, existem homens que querem ser famosos, como Nimrod, homens que querem ser elevados através da sua vida e ter o reconhecimento, que estão procurando caminhos maus, não a direção da terra prometida. Estão em caminhos maus. E esses caminhos maus, igreja, estão disponíveis para todos nós. Se nós não nos movemos pela fé em Deus, escutando a chamada dEle e a voz dEle, você pode entrar num caminho mau até sem perceber. E as coisas podem dar certo na sua vida. Não são bênçãos. Não são bênçãos, porque a única forma de enganar o povo de Deus é entregando coisas boas. Não é fazendo coisas ruins, mas o fim é mau, não o começo. Os inimigos, o nosso inimigo, ele entrega coisas boas, para que o povo de Deus se interesse por elas, e saia do caminho da terra prometida. Deseje o seu nome escrito em placas. Deseje sim que a sua história possa ser reconhecida. Muitos homens já alcançaram essa glória. Cada rua tem o nome de uma pessoa, né? É impressionante, rua, praça. Mas se você buscar na sua história, 100 anos atrás, você não lembra mais de ninguém. Você lembra do nome, mas você não sabe quem é. Deus não faz dessa forma. Deus, quando Ele fala e Ele cumpre, você lembra do nome e você lembra da pessoa. Que você chegue em nome de Jesus onde Deus quiser te elevar, amém? Mas que você
sempre escolha pelo caminho da terra prometida, em nome de Jesus. A quarta promessa: você será uma bênção. Opa, será que eu repeti aqui? Não, eu o abençoarei. E agora ele está confirmando: você será uma bênção. Ser uma bênção é ser presente na vida de alguém. Não é assim que a gente fala com os solteiros? Estou esperando a minha bênção, sim ou não? Quem está esperando a bênção aí, dá um sinal para o céu. E com essa fé, aí está difícil. Você viu, né, Senhor? Eu tentei botar nos caminhos. Você está ou não está à espera da sua bênção? Aí, conhece. Ser uma bênção é você ser presente na vida de alguém, estar próximo das pessoas, ser um transmissor do caráter de Deus nas pessoas. O caráter de Deus é você ser bom, você ser amável, você ser verdadeiro, você ser confiante, manso, sério, sábio. Procura uma bênção dessa. Mas ser uma bênção, você será uma bênção, é uma afirmação de Deus. É você ser dessa forma na vida das pessoas. E como é bom receber essa bênção. Como é bom ser essa bênção. Você já tem vivenciado isso? Você sabe no seu trabalho já o que você representa? Você sabe dentro da sua casa o que você representa? E o que você representa é isso aqui. Você já é uma bênção. As pessoas elas são atraídas pelo que você carrega. E você é uma bênção por isso, por ser esse receptáculo do Senhor, o que recebeu o Espírito Santo, e agora Ele começa a fluir através de você. Então você será uma bênção. Declare isso sobre os seus filhos, quando você orar por eles. Declare sobre o seu marido, a sua esposa. Você será uma bênção. E se você elevar o nível aí, recebe para você também. Eu sou uma bênção. E não tem nada de palavra positiva aqui não, tá certo? É do Senhor. Mas se você quer ser uma bênção, seja bom, seja amável, seja verdadeiro, seja confiante, manso, sábio e todo o caráter de Deus, porque quem é uma bênção é dessa forma, se move dessa forma. A quinta promessa é: em você serão benditas todas as nações da terra através de você. E eu não sei quais são os seus sonhos, onde você quer o seu nome escrito. Eu não sei qual é a história que você deseja escrever, mas a vida deste homem aqui foi pautada nesta promessa: em você serão benditas todas as nações da terra através de você. Então foi através dessa promessa que todas as nações se tornaram benditas, até os dias de hoje, porque virão ainda outros povos. Essa promessa já se cumpriu, e essa promessa aqui, ela se cumpriu em Jesus, é uma referência direta aos Messias, porque todos aqueles que olharem para Jesus, eles serão benditos. Todos aqueles que reconhecerem a obra de Cristo, eles serão benditos, assim como o nosso Senhor Jesus é bendito. E ser bendito é necessário nos dias atuais, porque por muitas coisas acontecidas, e que não seja eu e que não seja você, o crente não está sendo mais bendito. Em uma roda de negócio, se for crente agora é motivo de dúvida. No passado era segurança. Sabe por que isso acontece? Porque a palavra do homem, eu junto aqui homem e mulher, não está valendo muita coisa, principalmente do crente, porque promete e não cumpre, porque pede emprestado e não paga, porque tenta dar o jeitinho brasileiro, que é maldição.
porque tentam acelerar um processo na vida deles. Eles não andam em espírito, andam mais na carne, e agora não fazem o que tem que fazer. Eles não são mais bons, eles não dão mais à frente para ninguém, não quer perder para ninguém. Vou contar um testemunho rápido, para glorificar o nosso Deus aqui. Semana retrasada ou retrasada, não sei a data. Um membro daqui da minha igreja levou uma air fry minha, que eu botei na tomada, era 110, 220, a bicha estourou. Vocês sabem disso, né? Não dá a voltagem. A loja que foi colocada pegou fogo. Vocês viram isso? Minha air fry estava lá. Tá bom? Eu não vi essa notícia, mas um cara que levou me trouxe a notícia. Quando ele me trouxe a notícia, eu falei assim, mano, o cara da loja deve estar desesperado. Deixa quieto, mano. Ou que em nome de Jesus ele possa se levantar. E um dia que ele se levantar, eu vou lá, vou falar, e aí, minha airfry? Mas o que eu posso fazer para ajudar agora é nem sequer lembrar daquilo que ele me deve. A minha intenção é que ele se levantasse. O que Deus fez comigo? Moveu um povo aí, e obrigado, e me deu uma air fry. E eu nem pedi. Pelo contrário, eu já tinha desistido. Quando Deus quer fazer, Ele faz, igreja. E você precisa viver as bênçãos. Por isso, é Deus que faz. Não adianta você buscar o seu jeito, o seu jeitinho, as suas artimanhas. Sabe aonde você cai, na mão de quem você cai é de Satanás. Achando que ninguém vai saber, achando que vai ficar em oculto. As notícias correm rápidos em comunidade. Seja bendito. Seja um homem de palavra, uma mulher de palavra. E quando alguém olhar para você, pô, tá vendo aquele cara ali? Ele é bendito. Nossa, ele chega no horário, ele cumpre o seu horário, ele paga o que deve, ele fala a verdade, ele promete e cumpre. Um dos maiores cuidados que nós tomamos no sertão é não prometer nada para aquele povo, porque nós não sabemos se podemos cumprir. É uma direção direta para os missionários, porque senão vai desonrar Jesus. E nós também fazemos isso. Então seja bendito. Só faça aquilo que você consegue fazer e já está bom demais. Já existe uma terra prometida para você. Não queira andar na terra que não foi prometida para você, em nome de Jesus. A sexta é: abençoarei os que te abençoarem. Em Abraão se estabeleceu o plano de Deus. E tudo, de alguma forma, contribuiu para a continuidade dessa condição aqui. Por causa dele, todos nós recebemos o favor de Deus. Sabe por quê? Porque nós acreditamos na palavra. Nós acreditamos em Abraão, nós acreditamos em Moisés, nós acreditamos em Davi, nós acreditamos em Adão, Eva, nós acreditamos em todos os personagens bíblicos. E nós abençoamos, sabe por quê? Porque nos interessa. Então todos que abençoarem um membro do Senhor, eles vão ser abençoados, porque eles no mundo espiritual declaram concordância àquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus já fez e aquilo que Ele vai fazer. Então, por nós estarmos pela fé acreditando, nós estamos em concordância. Então nós estamos abençoando, reconhecendo a obra, porque abençoar é reconhecer a obra que Deus começou na vida de Abraão e de todos os outros personagens, e se estabelece sobre nós. Então por isso, porque nós acreditamos, nós abençoamos e somos abençoados. E quanto mais você puder acreditar, acredite. Quanto mais você puder contribuir, contribua.
Quanto mais você poder viver pela fé, acreditando na obra de Deus, acredite, se mova. A prosperidade para continuarem em concordância deste plano depende do que você faz, porque a promessa já existe. É uma chave espiritual. Chave espiritual. Chave abre alguma coisa, amém? E que em nome de Jesus possa abrir aí a sua mente essa noite. Sabe por quê? Porque você precisa abençoar a obra de Deus, fazendo parte dela. E aí a obra de Deus é grandona. Tem muita coisa para você fazer. Tem muito lugar para você estar. Tem muito, os seus dons não são seus, são para a obra e para o outro. Você precisa abençoar a obra de Deus com o seu tempo. Você precisa abençoar a obra de Deus com as suas intenções, concordando. Você precisa abençoar a obra de Deus com recurso financeiro. Você precisa se desprender aí de muitas coisas para ser abençoado. Porque a prosperidade vai para aqueles que abençoam. E se eu pedisse para testemunhar aqui, nós já encerraríamos a nossa noite. Porque eu conheço homens que abençoam e são abençoados. Aqui neste lugar. E eles se movem por isso. Na realidade, quando as pessoas elas descobrem essa chave, elas abrem esse lugar espiritual, elas não param mais. Então todos aqueles que abençoarem Abraão, eles vão ser abençoados. E abençoar a Abraão é respaldar a obra de Deus constituída através da vida dele, que permanece até os dias de hoje. Usa essa chave, igreja. A sétima promessa: eu abençoarei os que eu amaldiçoarei. Olha a vontade de Deus, está vendo? Eu amaldiçoarei o que te amaldiçoaram. Faço um ponto aqui. Olha só, o que nós lemos acima foi: eu abençoarei os que te abençoarem. Os que te abençoarem. E agora olha só: eu amaldiçoarei o que te amaldiçoar. Então as bênçãos são no plural, amém, igreja? E a maldição, ela é no singular. Aqui demonstra a vontade de Deus na sua plenitude, de que Ele quer muitas pessoas é o que Ele quer. A ideia do Senhor é que o mundo se tornasse o Éden, um lugar de habitação e contemplação plena do Senhor. Nós sabemos que nos dias atuais não está assim, mas o Senhor ainda continua desejando a maioridade dos seres humanos que não param de nascer para Ele. Então não fique preocupado com aqueles poucos, são poucos, é mínimo a quantidade, mas parece que faz muito barulho na sua vida. As bênçãos do Senhor, elas não param de chegar e se estabelecer. Aí vem meio com um entendimento a esse respeito de maldição e trava toda a sua vida. Que em nome de Jesus você possa estar preparado para viver as bênçãos no plural e não a maldição no singular. É muito mais o que Deus faz, e o que Ele já fez, e o que Ele ainda vai fazer, do que uma barreira na sua frente, como uma pedra. É para isso que o Senhor vos trouxe aqui essa noite, para ter esse entendimento que Deus, Ele é muito maior do que qualquer tipo de voz do inferno contra a sua vida. Deus escolheu aquele homem, Deus te escolheu. Você só aceitou porque você foi cheio do Espírito Santo e convencido por Ele, da mesma forma que Abraão também foi. As bênçãos são bem maiores. Entenda, esse é o plano para a sua vida.
ainda é. E diante dessas promessas aqui, que foram todas dadas pelo Senhor a Abraão, e nós somos essa nação que vai vivenciar todas elas, e vocês carregam promessas específicas ainda do Senhor, que eu sei, porque o Senhor gosta de indivíduos, e para cada um, Ele entrega coisas individuais também. Fica até fácil aceitar esse chamado, sim ou não? Se você soubesse que esse chamado seria com tudo isso, talvez você já teria entregue a sua vida há muito tempo. Então é isso que Deus quer e deseja para mim? Opa, eu quero. Fala, eu quero. É para você. Fica mais fácil sim, igreja. Mas aqui também tem a condição para viver essas promessas. O que obedecer a Deus. Olha só o versículo 4. Partiu, pois, Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. Ele obedeceu ao Senhor. Vai, não precisa saber, só obedece. Ele partiu de Ur e depois foi para Harã. E ele partiu pela fé. Não foi só Abrão que partiu para Harã. Junto com ele, a palavra diz que partiram Ló, sua esposa, muitos escravos, e ele levou a sua riqueza junto com ele, tudo que ele pertencia. E ter escravo nessa época era lícito, tá certo, igreja? Ter escravo era lícito, mas a escravidão nessa época era benefício para os escravos. Imagina você ser escravo de Abraão e receber dele tudo que ele já estava recebendo do Senhor. Então ele levou tudo com ele, não saiu sozinho daquele lugar, o que mostra para todos nós que as bênçãos também não são só para a gente, são para todos os nossos, que são a nossa família, são para os que estão ao nosso redor. É muito maior do que você conceber só para si. O que Deus está fazendo na sua vida é para em todos os lugares que você estiver. Aqueles que precisam de você, mas aqueles que convivem com você, aqueles que você vai encontrar por acaso, e você sabe que Deus gosta de te usar dessa forma, estar em lugares, e sendo bendito, e sendo abençoado. Isso nos mostra que a sua decisão de obedecer a Deus vai implicar, influenciar toda a sua casa. É até uma promessa sobre nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não vamos parar de repetir isso aqui nessa igreja, porque é uma promessa e ela vai se cumprir. Nos mostra que a sua decisão, a minha decisão, vai influenciar a nossa família, vai influenciar aqueles que o Senhor deseja resgatar, vai influenciar aqueles que o Senhor deseja salvar. E acredite, nos últimos momentos da vida ainda há a possibilidade de salvação. Eu escutei hoje um testemunho real sobre isso. Nos últimos dias de vida, o cara recebeu um pastor e ele fez um apelo, o cara aceitou, foi batizado, reconheceu Jesus. E não é o ladrão da cruz, não. O fato é, existe uma terra prometida. Nós vamos para lá, as pessoas que nós conseguimos influenciar vão estar nesse mesmo caminho. Nós vamos partir e nós vamos chegar, como Abraão, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. No caminho dessa terra, no caminho para que os planos de Deus possam se concretizar sobre a sua vida, você vai passar por lugares, vai enfrentar inimigos, porque nessa terra aqui onde ele passou, em
ali, ele encontrou um povo, os cananeus, que eram inimigos deles. Mas o que aconteceu ali? Eles armaram uma tenda e Abrão construiu um altar em meio de terra de inimigos, porque ele estava no caminho da sua promessa. Não pare, igreja. Os inimigos estão aí. Existe um inimigo que ele não descansa. Existem outros que vão se levantar. Isso já é certo de todos nós. Mas não pare. Construa uma tenda e construa um altar. Aonde você estiver, é possível. Depende do seu esforço, depende do quanto você está motivado a conquistar a sua terra prometida. A Bíblia ela não relata se houve ali nesse momento que ele construiu uma tenda e depois levantou um altar, se teve algum conflito ali entre os povos. A Bíblia não diz isso. O fato é, ele levantou uma tenda e construiu um altar. Isso nos mostra que em todo o tempo, em todos os lugares, aonde você estiver, você pode ter essa ação. O tabernáculo de Deus ao qual você já é, ele se move, igual se movia no passado. Então você é essa tenda. Você é essa tenda. E o altar de sacrifício que você pode construir é com as suas ações. Estando lá no seu trabalho, sendo caluniado, sendo traído, naquela competitividade das empresas, que é um furando o olho do outro para conquistar o lugar do outro. É na sua família que está em pé de guerra discutindo por dinheiro. Ainda assim, você está lá como tenda e você só precisa construir o altar. Porque construir um altar é botar tijolos, pedras. Essas pedras são as nossas ações de bondade, o caráter de Cristo ao qual nós lemos. E não dá para ser de outra forma. Você não consegue levantar um altar sem ações, porque não é físico hoje, é espiritual. Imagina se Abraão tivesse uma prancha no altar. Não dá nem para imaginar, né? Você pode construir um altar onde você estiver. Só depende do quanto você está disposto a fazer isso, do quanto você tem recebido do Senhor, do quanto você já consegue derramar isso sobre a vida dos outros. Não existe condição ao qual você não possa se mover com o caráter de Jesus, de Cristo, se Ele está dentro de você. E você precisa se despertar para isso, porque você está nesse tempo, você está nessa condição de caminhada para a terra prometida. Deus chamou Abraão, e ele não era digno, como eu e como você, pagão, idólatra. Eu preciso repetir isso, porque existem pessoas que não se julgam dignas de Deus, e elas deixam de receber do Senhor, de acreditar no Senhor, elas deixam de se batizar, elas deixam de fazer uma oração, só obedece, só se move. Essa noite é um dia para isso. Você está aqui, é o tempo de Deus para a sua vida, e Ele está te chamando. Onde é que está o medo? Ele está te mostrando como deve ser feito. Para os que já estão nesse plano, nesse caminho, tem que colocar tijolos. E o peso desse tijolo, você vai conseguir carregar. Porque não é difícil perdoar, igreja. E é uma chave espiritual. Não é difícil perdoar. Perdoe sem vontade, para você ver. Você já está com o pé no perdão estabelecido. Muitos de nós sabemos que isso é verdade. Muitos aqui já estão em direção da sua terra, da promessa de Deus já se estabelecendo sobre você. Você não consegue nem negar isso. Se você retroceder alguns anos da sua história, meu Deus, aquelas fotos antigas que quando você olha, você fala, nossa,
Deus realmente faz milagre. Eu tenho umas fotos que eu não posso nem mostrar, eu prefiro que vocês lembrem de mim assim, ó. Todos nós sabemos disso. Todos nós já estamos, muitos aqui na realidade já estão nesse caminho. E para você que ainda não conseguiu, tem um recado para você também. Você só precisa partir nessa direção, porque o Senhor te chama hoje pela fé. A fé de Abrão, que depois se tornou Abraão, aí sim, pai de multidões. A fé daquele homem, ele continua nos influenciando. É o que está acontecendo aqui essa noite. A fé dele, a fé que ele tinha, levou ele a lugares de receber a promessa de Deus. Deus nos chama para estar nesses lugares, os lugares da promessa, e para isso nós temos que deixar as coisas do passado. Ele teve que deixar a cultura da sua família, ele teve que negar os outros deuses, porque o Deus da glória foi quem o convenceu, o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te toca, você não tem dificuldade de deixar de parar de fumar um cigarro, de usar um crack, dar um tiro na cocaína. Você não tem dificuldade quando o Espírito Santo te pega, você passar de ser um homem mau, aquele que oculta más ações. Não existe dificuldade quando o Espírito Santo te toma. Não existe vício que possa permanecer, não existe maldade que possa permanecer, só existe aquela predisposição em caminhar, e caminhar dessa mesma forma, porque quando acontece assim, quando você dá o seu passo, você nem olha mais para trás, você só se move pela promessa. E a promessa para você essa noite é Jesus, sempre foi, Jesus Cristo. Abraão está revelando Jesus, é Ele, em todos os lugares. Você pode fazer isso, mas o Senhor te trouxe aqui e agora, um lugar seguro, que o Senhor habita, que as promessas acontecem. Eu já recebi muitas promessas de Deus, igreja. Quem já recebeu promessa aí, levanta a mão. Deus continua. Deus tinha um plano para ele. Esse plano foi completo sobre a vida de Abraão, e depois Abraão, sobre a sua esposa, os seus filhos, porque nós sabemos que nenhum deles estão mais vivos, e toda a sua descendência, até nós nos dias de hoje, foram cumpridos, as promessas, os planos, as intenções, porque o que iniciou lá atrás, não foi somente a movimentação para o homem, foi uma movimentação para o mundo. Foi através da descendência daquele homem também, das promessas que estavam sobre a vida dele, que viria Jesus Cristo. E Ele é o Redentor das nossas vidas. Ele nos salvou. Ele se colocou no madeiro em nosso lugar. Ele sangrou, Ele sofreu, Ele retomou a autoridade, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou no terceiro dia. Hoje Ele vive e Ele está à destra do Pai, preparando um lugar para mim e para você. O caminho Ele já deixou aqui para que todos nós possamos andar, para chegar a esse dia de encontro com o Senhor, lá sim a terra prometida. Amém, igreja? Feche seus olhos. O que Deus começou em Abraão, Ele finalizou em Jesus. E eu não estou caindo em contradição agora, porque Deus decidiu, da mesma forma, começar na vida de Abraão e mudar a realidade do mundo, quando Jesus Cristo nasce, vive, cresce, morre e ressuscita. Começa uma nova história. Agora essa história
é a movimentação dos céus, que faz mais uma promessa, que é a promessa de salvação, que foi o que Jesus conquistou. E Ele entregou para mim e para você. E agora, para que essa promessa de salvação, de estar neste lugar, que nós já sabemos onde é, e se você não sabe, é no céu, junto com Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo, com aqueles que já estão salvos. É este lugar que está preparado para mim e para você. Mas para que você conquiste essa promessa, você precisa olhar para Jesus. Você precisa reconhecer Jesus. Você precisa entender ao Senhor. Porque Jesus, agora e para o futuro, vai ser o lugar do cumprimento das promessas. E eu estou falando tudo isso para te impulsionar a entregar sua vida para Ele. Pela fé, se colocar nesse caminho de uma vez por todas, porque o tempo está passando. Nos dias de Abraão, aqueles dias que antecederam os dias de Abraão eram maus. Nos nossos dias não está diferente. Mas tudo o que aconteceu, nos dias de Adão, nos dias de Abraão, percorrendo até Jesus Cristo, sempre apontou para o único caminho, para Jesus e para a salvação. E para você receber essa promessa, a promessa da salvação, você precisa entrar nesse caminho, você precisa reconhecer Jesus. Se você deseja fazer isso essa noite, levanta a tua mão aí no seu lugar. Traz essa realidade para você. Se você levantou sua mão, fica de pé. Quero que toda a igreja já fique de pé. Porque assim como a história desse homem influencia uns, você de pé e você influencia outros. Porque nós em concordância aqui, nós podemos atrair a glória de Deus para esse lugar. Nós podemos nos tornar como Abraão. Você essa noite que ainda não reconhece Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador, você precisa fazer essa oração comigo. Porque o que você ligar aqui na terra vai ser ligado no céu. Então repete essa oração comigo em nome de Jesus. Repete assim: Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui essa noite diante da tua presença. O meu desejo é te reconhecer como quem tu és, para que o Senhor veio. E o meu desejo também é que o seu Espírito Santo possa estabelecer em mim, Senhor Jesus Cristo, que tudo aquilo que o Senhor preparou para esta hora da minha vida, que seja derramada agora. Eu preciso de Ti. Eu me coloco totalmente dependente de Ti. E por isso eu reconheço que Tu és o meu único, suficiente Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu não pereça mais, mas que eu tenha sim a vida eterna. Ela é sua. O que se cumpriu em Jesus Cristo foi a certeza da sua salvação. O que se cumpriu em Jesus Cristo é a certeza da sua salvação. É o seu nome sim escrito para a eternidade. A sua história sendo sim lembrada para toda a eternidade. Aquilo que você vai construir agora nos seus dias, ficando para os seus descendentes, para que eles se lembrem de você e você seja esse altar de sacrifício. Porque entregando a sua vida hoje para Jesus, você está se sacrificando o seu eu,
sacrificando o seu ego, as suas paixões do mundo. Você sacrifica tudo isso essa noite diante desse altar, e o Senhor toca fogo em tudo isso, e o que sobe para Ele é o incenso agora, uma fumaça que tem cheiro de libertação, que tem cheiro de salvação. Então, contempla essa verdade na sua vida essa noite. Toda a igreja Bola de Neve possa contemplar que o Senhor Jesus Cristo salva vidas, que o Espírito Santo convence todos aqueles que Ele deseja ainda, em nome de Jesus. Se você entregou sua vida a Jesus pela primeira vez, procura o Ministério do Boas-Vindas, deixe o seu nome com Ele, porque nós somos os descendentes de Abraão, uma família espiritual, e agora você precisa estar dentro dela, para que as promessas de Deus possam se estabelecer em você e na sua casa. Deixe o seu nome e o seu contato. E para todos nós, essa noite que estamos contemplando essa promessa que ainda é viva nas nossas vidas, nós temos que ser como Abraão, um adorador é quem ele era. Ele adorou a Deus através da obediência, que é a maior forma de expressão de adoração que um homem pode ter diante de Deus. Mas você pode adorar do jeito que você é agora. Então se expresse em adoração. Essa adoração vai construir esse altar, os tijolos ao qual é necessário. Constrói esse altar agora adorando ao Senhor, em nome de Jesus. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sempre atentos, permanecem em mim. O Senhor, enquanto eu escrevia a palavra, Ele me mostrou algumas pessoas que estavam perdidas em seus caminhos, literalmente. Isso diz respeito aos que não conheciam a Jesus e diz respeito aos que já o conhecem. A palavra também mostra isso em um versículo. Nós só temos um lugar para a gente ir, igreja. Só existe um caminho ao qual nós precisamos estar. Só existe um caminho ao qual nós precisamos andar. Mesmo que você não saiba qual é esse caminho, é o caminho que você deve buscar. É pela fé, igreja. Você deve buscar esse caminho pela fé. E aí sim você vai encontrar.
Então eu quero te despertar essa noite para isso também, para que a sua fé seja despertada, para que você se encontre com o Deus da glória, para que você se encontre com essa voz que tem a capacidade de mudar uma direção, mudar uma vida, mudar uma história. Eu sei que você consegue fazer isso. Você tem a essência de adorador dentro de você. Ela move aos céus. Quando o Senhor vê um coração sincero, contrito, disposto a adorar, os caminhos eles são alinhados. Os caminhos eles, na realidade, eles são abertos. Se mover por fé, igreja, é receber uma armadura, onde essa armadura te dá um escudo. É o escudo que vai te proteger. Ele te protege, mas também te dá a condição de avançar, de atacar. Você já pode fazer isso agora. Levanta a tua voz aí ao Senhor. Já começa a reconhecer as promessas que já se cumpriram sobre você. Agradece a Ele, fala: Senhor, obrigado por um dia o Senhor ter influenciado o meu bisavô, minha bisavó, que entregou a vida a Jesus. Senhor, obrigado por um dia alguém se mover em oração pela minha vida. Senhor, obrigado pelo Senhor ter me conduzido até os seus tabernáculos, Senhor, que é a tua presença. Começa aí a agradecer ao Senhor através de oração. Fala: Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor estar falando comigo todas as vezes que eu estou nos seus tabernáculos. Obrigado, Senhor, pelo Senhor estar falando comigo, pela sua movimentação espiritual, que traz à realidade aquilo que não existe no meu dia. Eu consigo contemplar a sua presença. Eu consigo contemplar esses milagres. Se derrama em adoração, igreja. Meus barcos no cais. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Jesus é o caminho. Jesus é a verdade, a vida eterna. É Jesus Cristo de Nazaré. Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, e eu sou totalmente teu. O Deus da glória ainda continua falando essa noite. Ele manda te dizer: através de você vai ser constituída uma grande nação. Ele manda te dizer que você já é abençoado. Ele manda te dizer que o seu nome vai ser lembrado. Você vai ser uma bênção aonde você caminhar. As suas ações, elas vão confundir o mundo.
e tudo aquilo que impede as outras pessoas de receberem aquilo que você já tem. Você será bendito ao sair da sua casa. Você será bendito aonde você estiver durante o seu dia. Bendito você será voltar para sua casa quando você estiver fazendo aquilo que o Senhor te pedir. Todos aqueles que concordarem com você vão estar em unidade por um propósito: estabelecer o reino de Deus na terra, e as vidas sendo salvas, se multiplicando. Todos aqueles que concordarem com você, eles declaram bênção sobre a sua vida. Então se coloque perto de pessoas que abençoam você, aquelas que declaram palavras de bênção sobre a sua vida, que estão dispostas a orar, a pagar um preço nesse sentido. Se aproxime desse povo, o povo que Deus escolheu para você, e nem se preocupe, porque a promessa da salvação já se cumpriu. Se você entregou sua vida a Jesus verdadeiramente, a salvação já é certa para você. Ela pode se estender pela sua casa. Se você acredita nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. E repete essa oração comigo. Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui, e que se faça em mim, segundo a tua vontade, porque eu bem sei, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque as portas do inferno não prevalece contra a igreja de Jesus Cristo. E eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Oremos o Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo da promessa seja com todos nós. Que todos nós possamos estar firmes nesses caminhos, até que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo volte para nos buscar. Que você tenha um início de semana abençoado na presença de Deus. Que você possa ser bendito em todos os lugares, para a glória e honra do nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, um único Senhor. Vá na paz do Senhor e que Deus te abençoe. Abençoa a vida do seu irmão aí, declara essa palavra sobre a vida dele.